Ora, boa noite, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Game Book Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha é sempre tua. E foi a escolha da maioria que trouxe o livro de hoje. Na semana passada eu coloquei dois livros à escolha e o que ganhou foi Knights of Doom. Ok, eu estava realmente à espera que vocês escolhessem este livro. O título, é assim, em questão de títulos, tanto este como o Dead of Night eram bastante, como é que eu ia dizer, bastante atrativos, mas eu sempre acreditei que este fosse o escolhido. E atenção, eu já li um e já li o outro, em alturas diferentes, em alturas mais longínquas do que esta, e de facto, embora eu tenha gostado imenso de um, este, basicamente, para mim, dos dois, é o favorito. Porquê? Perguntam vocês. Porque foi escrito por Jonathan Green. Eu sei, eu trago muitos livros-jogos eu trago muitos livros-jogos do Jonathan Green, porque ele de facto apresenta sempre um dinamismo muito grande naquilo que entrega. E ele traz imensos. Ele tem bastantes livros-jogos no repertório dele. Aliás, todo o currículo dele já é à volta de muitos livros. E não falo só de livros-jogos, eu falo também de livros de ficção. Mas no que toca a livros-jogos, ele sempre foi bastante dinâmico e consegue criar imensas regras diferentes e consegue tornar a própria experiência da Fighting Fantasy muito mais dinâmica e muito variada. E nós notamos isso aqui no Knights of Doom. Este foi o segundo livro do Jonathan Green da Fighting Fantasy. E o primeiro agora acho que foi o Spellbreaker. O primeiro foi Spellbreaker, que eu ainda hei de apresentar aqui no. Vocês já ficam com a dica. Se algum dia vocês virem aqui na votação o Spellbreaker, já sabem que esse foi escrito pelo Jonathan Green. A menos que o outro, que esteja também a competir contra esse, também seja do Jonathan Green. Mas eu não vou aqui dar mais. Não vou aqui falar mais de que outros livros é que ele escreveu. Vou deixar isso depois, caso mais algum desses livros dele tenham sido escolhidos. Então, do que é que se trata aqui o Knights of Doom? Eu, antes de falar da história e do gameplay, eu posso dizer que este livro foi bastante difícil. E ele já era conhecido por fazer livros difíceis. O Spellbreaker foi difícil, este foi difícil. Night of the Necromancer já não foi tanto, mas continuou a ter o seu desafio. Mas este foi dos mais difíceis que alguma vez joguei. Tanto que a minha experiência, desta vez, em preparação para este vídeo, foi incrivelmente curta. E sim, eu sei que se calhar eu poderia ter jogado mais uma vez, tentado chegar um bocadinho mais à frente na história para poder ter um bocadinho mais de conteúdo aqui para apresentar, mas de facto um dos maiores desafios em apresentar estes vídeos é que, ou melhor, em fazer estes vídeos é que eu apresento as escolhas a uma quarta-feira, não é? A uma quarta-feira à noite, depois do vídeo da escolha anterior ser lançado, e depois, só 24 horas depois, é que eu tenho o vencedor. Portanto, eu depois tenho, eh, a partir fim do dia de quinta-feira, até, digamos, segunda-feira seguinte, para ler o livro e poder fazer assim uma análise na minha cabeça. Portanto, não é uma tarefa simples, tendo em conta quando são livros com uma narrativa muito extensa, como é o caso do Knights of Doom. E, claro, não ajudou a própria experiência ter sido muito curta. No entanto, mesmo sendo curta, eu achei que foi já demasiado rica, e demasiado não, bastante rica e bastante variada, e deu mesmo para podermos hum, estar em contacto com algumas das regras diferentes que foram implementadas neste livro. Mas antes de eu passar para as regras, eu vou falar aqui um bocadinho da história. Nós somos um cavaleiro templário da Ordem de Telak. E isso
muito provavelmente é-vos familiar, porque a nossa personagem do Night of the Necromancer também é um cavaleiro da Tenlac. Não vamos estar aqui a criar uma, como é que eu ia dizer, uma conspiração, se bem que essa poderia não ser a melhor palavra, mas não vamos estar aqui a criar uma ideia de que a personagem do Knights of Doom é a mesma do Night of the Necromancer. Não há absolutamente nada que indique isso. Nós podemos ser até personagens completamente diferentes. Hum, Mas de facto a backstory da nossa personagem nesse Night of the Necromancer é muito mais rica e muito mais sólida do que aquilo que nós vemos aqui. Aqui o que nós sabemos é que nós somos um cavaleiro um cavaleiro de Telak, dos melhores até. Tanto é que nós somos designados mesmo para fazer a missão deste livro, mas nada indica que nós sejamos o mesmo cavaleiro do Night of the Necromancer. Portanto, podemos ser outro cavaleiro qualquer. E então, de que é que se trata então a história do Knights of Doom? Nós somos um cavaleiro templário que defende a paz no reino de Ruddlestone. Ruddlestone, que é um reino do continente Old World, do Velho Mundo, que é um continente do mundo de Titan. Portanto, é um reino que está em guerra e nós somos os cavaleiros que defendemos. Só que o reino, neste caso, está a morrer. E o seu rei também, por consequente, também está a morrer. Pronto. Digamos que existe ali uma ligação entre a vida do rei e a própria condição do reino. E isto porquê? Porque um grande mal surgiu. A história é muito genérica, não é? Porque é um grande mal, um feiticeiro negro ressuscitou dos mortos e agora quer controlar Ruddlestone com com os titulares cavaleiros da perdição. Podemos traduzir assim dessa forma, com esses Knights of Doom. E então nós somos designados para viajar para a fortaleza desse feiticeiro, que se chama Belgoroth, e temos que o derrotar, a ele e também aos Cavaleiros da Perdição, os Knights of Doom. E basicamente é isso. A nossa aventura vai nos levar desde o norte de Ruddlestone até à fortaleza do Belgoroth, e temos aqui o mapa para mostrar o percurso que nós fazemos. Portanto, basicamente nós começamos acima do mapa, nós começamos aqui já a sair da cidadela, onde se encontra o rei, e depois vamos descendo aqui, e depois, claro, nós podemos até divergir o nosso caminho. Nós temos que chegar aqui a Caerscal, mas o caminho nós podemos divergir, podemos chegar aqui até Cleave Manor, explorar aqui um bocadinho da floresta de Lane, que foi o que me aconteceu também. Cheguei a ir também a Havelock, portanto, fiz ali algumas aventuras. Foi por aqui que eu fiquei, foi em Havelock que eu fiquei, portanto, foi aqui que a minha personagem morreu. Portanto, como podem ver, ainda havia um grande caminho a percorrer. E embora a aventura tenha sido muito curta, ao mesmo tempo também foi bastante rica. E o Jonathan Green tem uma capacidade muito boa de, mesmo que a nossa experiência nos diversos sítios seja muito curta, e quando eu digo curta, seja algo com muito poucos parágrafos, ele consegue dar ali um conteúdo tão vivo e um conteúdo tão recheado de acontecimentos que nunca sentimos que são experiências rápidas. Ou seja, mesmo que a gente faça uma quest muito simples, como acontece, por exemplo, quando nós vamos para. Agora está-me a falhar aqui o nome, por acaso. Mas. E eu agora estou aqui a tentar chegar ao mapa. Quando chegamos a Cleave Manor, nós temos uma quest que nós podemos fazer. E é uma coisa muito simples. Mas está tão bem construída e está tão bem feita que não percebemos, que não pensamos que é uma coisa muito simples ou que é uma coisa muito rápida, que nós conseguimos quase fazer uma pequena sessão à volta daquilo e depois pousar o livro e continuar mais tarde. É muito dinâmico nesse aspecto. E depois, quando chegamos a Havelock, mesmo que a narrativa nos diga que não há assim muito para ver lá, acabamos por fazer bastantes coisas, e mesmo quando estamos prestes a sair, há coisas que ainda nós podemos fazer, porque a caminho da saída da cidade nós podemos interagir com outros personagens, fazer outros acontecimentos. Portanto,
não é uma experiência curta e não é uma experiência vazia. Portanto, nós conseguimos realmente tirar bastante proveito, mesmo de experiências mais curtas. E é nisso que o Jonathan Green consegue fazer muito bem. É algo que eu aponto de muito positivo neste livro e é algo que eu aponto de muito positivo também no Night of the Necromancer. Também foi uma experiência bastante rica, embora os locais para onde vamos sejam experiências curtas. Curtas, mas bastante vivas e cheias de conteúdo, e cheias de texto, e cheias de lore, que faz com que valha bem a pena. Portanto, eu senti aqui que, lá está, a minha experiência foi muito curta, mas qualquer desvio que eu tenha feito, eu senti que não foi em vão. Portanto, há sempre uma possibilidade. Pronto, nós temos a possibilidade ou de fazer esses desvios ou de continuar em frente, até porque o fator tempo é importante nesta aventura, e eu já vou falar disso daqui a pouco. Mas, mesmo um desvio que nos possa parecer inútil, não é. Conseguimos sempre tirar algum partido disso. Não quer dizer que todos os desvios, e atenção, não estou só a falar deste livro, mas estou a falar no geral, não quer dizer que todos os desvios sejam benéficos. Alguns podem realmente levar a uma perda de tempo. Mas isso está no nosso critério, não é? Está na nossa função, nós tirarmos essas, ou melhor, decidirmos isto por nós mesmos. Portanto, é isso que torna estes livros também bastante bons. Nós podemos sempre fazer estes desvios, caminhos diferentes, e nós depois procurarmos sempre o melhor caminho que se adapta a nós. Portanto, mas aqui, qualquer desvio é muito, muito bem conseguido, é muito bem feito. A própria história também está muito bem conseguida, está ótima. Mais uma vez, Jonathan Green consegue criar uma excelente história com um bom lore, consegue desenvolver muito bem o próprio setting onde nos encontramos, consegue desenvolver bem as personagens, consegue desenvolver bem a nossa personagem. A nossa personagem não é totalmente vazia, não é uma tela em branco ao qual nós não sabemos absolutamente nada, portanto existe sempre uma história por detrás disso. E embora as ilustrações, e agora estou aqui a falar da parte artística, embora as ilustrações não sejam do Martin McKenna, são do Tony Ho, como é que, não sei como é que se pronuncia, Tony Ho, ok, não, peço imensa desculpa, não sei se estou a pronunciar bem ou não. As ilustrações dele são também muito, muito boas. E ele também acompanhou o Jonathan Green noutros livros jogos, portanto, também é uma arte que se adapta muito bem ao estilo de escrita e ao setting onde a história se passa. Portanto, também é um excelente artista, e as suas próprias ilustrações também são bastante detalhadas e ajudam bastante na imersão da própria história. Em relação às regras, aqui também existe muita variedade, existe muita possibilidade para nós podermos explorar outras vertentes e podermos explorar outras possibilidades de escolhas daquilo que nós queremos para a nossa personagem. E o que é que eu quero dizer com isto? Para além das pontuações de skill, stamina e luck que nós temos, nós também temos hum, special skills, ou seja, habilidades especiais que a nossa personagem pode obter. E essas habilidades dividem-se em dois tipos, que são as Warrior Skills, as habilidades de guerreiro, e as habilidades de Priest, ou habilidades de sacerdote ou padre. Priest é traduzido à letra como padre, mas aqui seria um sacerdote. Habilidades sagradas. Pronto, como nós somos um cavaleiro de uma ordem sagrada, a nossa personagem pode ter habilidades também consideradas sagradas, ou algo que possa ser útil contra demónios ou espíritos, ou o que quer que seja, que seja, pronto, que seja demoníaco, que seja diabólico. Portanto, tem habilidades nesse sentido. E então, que habilidades são estas? Nós temos à nossa disposição 9 habilidades, 5 habilidades de guerreiro e 5 habilidades de sacerdote, de padre, ou o que quiserem chamar. 4 habilidades de padre, então. E nós precisamos de ter
pelo menos uma habilidade de cada grupo. Portanto, nós precisamos ter uma habilidade para Warrior e uma habilidade para Priest, pelo menos. E depois as outras nós podemos escolher. E dessas 9, nós temos que escolher 4. Eu vou passar aqui, vou falar aqui um bocadinho de todas elas. Não vou aprofundar muito, mas vou só aqui falar um bocadinho delas. Vou dar-lhes os nomes em inglês. Em relação ao Warrior, nós temos as Battle Tactics, portanto, basicamente nós temos experiência na arte do combate, portanto, nós podemos liderar melhor um exército em batalha, caso seja necessário. Nós temos a possibilidade disso, nós temos a possibilidade de recrutar pessoas para a nossa causa, recrutar guerreiros para a nossa causa para combater contra Belgoroth, e nesse caso acho que os Battle Tactics são úteis nesse sentido. Temos Ride também, que é a nossa capacidade de nos manter na sela de um cavalo, ou mesmo a capacidade de montar um outro animal cuja, eh, cuja capacidade de montar seja mais difícil. Temos Target, ou seja, a nossa capacidade de lançar objetos, pronto, por exemplo, lançar um punhal ou usar arco e flecha, por exemplo. O Target permite-nos mesmo, permite-nos acertar no alvo mais facilmente. Temos tracking, que é a perseguição, não exatamente perseguição, mas o tracking permite-nos ver pistas ou seguir rastros mais facilmente de pessoas ou de animais ou criaturas. E por fim, weapon, que é arma e que nos dá a capacidade de proficiência numa determinada arma à nossa escolha aqui de uma lista que nos é apresentada aqui. Portanto, nós podemos ter um machado, nós podemos ter uma lança, nós podemos ter uma espada, por exemplo. A weapon dá-nos essa habilidade para essa arma. Depois os Priest Skills, nós temos o Arcane Lore. Arcane Lore é basicamente a nossa capacidade de conhecimento acerca de histórias e lendas de Ruddlestone e também de tudo o que seja das artes místicas. Depois temos o Banish Spirit, que é utilizado para banir espíritos ou espectros ou demónios, tudo o que venha de um outro plano. Temos o Commune, que é muito basicamente a nossa capacidade de meditação e a capacidade, a própria meditação aumenta a nossa capacidade mística de percepção e podemos na mesma comunicar ou ser comunicados, não é? Ser alguém ou algo do mundo espiritual comunicar connosco. E depois nós temos o Holy Strike, que é usar o nosso poder sagrado para atacar criaturas das trevas, por exemplo. Portanto, destas 9 habilidades, nós precisamos ter uma de cada grupo e depois as outras 2 é à nossa escolha. Portanto, nós temos 4 habilidades para escolher destas 9. Portanto, eu posso dizer que aquilo que me fez perder a história, eu acredito que é porque eu não tive uma das habilidades. Se bem que eu também não tinha um objeto essencial que me poderia também ajudar. Portanto, mesmo que nós não tenhamos uma habilidade que possa ser útil naquela situação, existe sempre uma alternativa. E essa alternativa nós só não a obtemos se não conseguirmos. Portanto, foi o meu caso. Eu não tinha escolhido aquela habilidade, mesmo assim, o livro não foi cruel para mim ao ponto de me dar um game over. Deu uma possibilidade de eu ter a outra alternativa para eu poder livrar dessa situação. Não foi o caso. Depois temos uma pontuação de honra. E nós já começamos com uma pontuação estabelecida de honra, portanto, nós não estabelecemos essa pontuação através de lançamento de dados, mas o que acontece é que, ok, a minha aventura foi muito curta e só numa única ocasião é que eu aumentei a pontuação de honra. Portanto, até agora, eu, pelo menos na aventura que eu tive, eu não vi nenhuma consequência relacionada com a minha honra. Eu acredito que isso seja algo que seja abordado um pouco mais lá para a frente, mas eu vi ao longo da aventura várias oportunidades em que esta pontuação podia ser aumentada ou
diminuída consoante as minhas ações. E eu, a dada altura, esqueci-me completamente que a honra existia. Portanto, quando houve uma altura apenas que o livro me pediu para somar um ponto de honra, e foi quando eu me apercebi, me lembrei que esta pontuação existia. O que, o que pronto, lá está. Eu não sei se a pontuação foi bem pensada ou não, não sei o que é que estava planeado para esta pontuação, mas eu não senti assim muitas consequências, ou melhor, não senti que as minhas ações hum, influenciassem muito a nossa honra. Existe uma situação mesmo no início, e eu não vou aqui dar muitos spoilers, mas existe uma situação no início em que eu consegui usar diplomacia para, para resolver uma situação, e isso não fez nada com a minha honra. Eh, ou seja, mas lá está, eu sinto que se eu tivesse partido para a agressão e se eu tivesse matado algumas pessoas, provavelmente a minha honra teria baixado. Mas como eu consegui ir pela via da diplomacia e consegui ultrapassar o teste que foi pedido nessa altura, eu julguei que podia aumentar um bocadinho a minha honra, mas não foi o caso. Portanto, o que é que eu posso dizer? Existem livros-jogos que usam a mecânica da honra muito mais, com muito melhor efeito. E um exemplo é a Espada do Samurai, que utiliza mesmo a mecânica da honra e usa bastante a mecânica da honra. Tanto que, se a nossa honra chegar a zero, a nossa personagem automaticamente comete suicídio. Aqui, eu acho que não é o caso, não existe nenhuma regra que determine o que é que acontece quando a nossa honra chega a zero. Mas eu também não vi nenhuma situação em que nos perguntava qual era a pontuação de honra. Portanto, acredito que isso só fosse usado um pouco mais lá para a frente. Outra regra também que foi utilizada foi o tempo. E, mais uma vez, eu não me aventurei o suficiente para ver, a consequência, não é? As consequências da passagem do tempo. O que acontece é que quando passa um dia, o texto diz-nos para apontarmos um dia no tempo. E a minha aventura, a minha experiência durou dentro do jogo 3 dias. Agora, tendo em conta os desvios que eu fiz e tendo em conta outros desvios que eu poderia ter feito caso eu não tivesse morrido naquela situação, seria bom? Seria mau? Será que 3 dias para chegar a Havelock é bom? Já não é? Não sei. Eu sinto que isto é uma coisa que só mais tarde é que iria ser avaliada, não é? Quanto tempo é que nós levaríamos para chegar ali até à fortaleza do feiticeiro. Mas como eu não cheguei sequer a meio do caminho, eu não sei como é que isso iria. Eu não sei depois como é que isso iria trazer. Não sei que consequência é que isso iria trazer depois na própria aventura em si. No entanto, é uma mecânica que pronto, foi muito mais utilizada do que a honra. A honra foi só utilizada uma única vez na minha aventura. Aqui 3 vezes foi pedido para riscar, não é? Ou assinalar um dia na passagem do tempo. A mecânica das palavras-chave regressa aqui. Eu não posso dizer que regressa realmente porque foi implementado no Night of the Necromancer, mas de uma maneira muito mais eficaz do que aqui. Eu acho que aqui ainda estavam a ser implementadas de uma forma mais experimental. Tanto é que elas aparecem, mas de uma forma muito tímida. Hum, Também servem para registar certos eventos, mas não são assim muito utilizadas. Tanto é que a própria Adventure Sheet nem sequer tem um espaço para palavras-chave. Nós utilizamos-las no espaço relacionado a notas, onde diz aqui Equipment and Notes. Nós utilizamos as notas e assinalamos aí as palavras-chave. As palavras-chave são apresentadas ao contrário daquilo que nós vemos na maior parte das histórias do Jonathan Green, é que estas palavras-chave são palavras invertidas, ou seja, palavras lidas de trás para a frente. No fundo, pronto, acaba por ser um bocadinho mais críptico e acaba por
por não, por ser mais difícil de decifrar o significado. Às vezes deixar assim uma palavra solta, uma palavra vagamente relacionada, já é críptico o suficiente. Ele aqui o que fez foi pegar na palavra e invertê-la e tornar toda a coisa ainda mais críptica. São opções, há também quem faça assim, há quem faça uma palavra perfeitamente normal, portanto, isso está muito ao critério do próprio autor. Aqui, elas são utilizadas não exatamente como uma code word, eu penso que elas não são assim definidas, mas ainda são muito timidamente. Eu acho que o Jonathan Green ainda estava a explorar um bocadinho essa mecânica das code words, mas aqui eu só registrei duas palavras-chave e penso que só utilizei uma, só me foi perguntado se eu tinha uma delas. Portanto, foi aqui muito tímido, mas cumpriu o seu propósito. Quanto ao resto da minha aventura, embora tenha sido muito curta, houve momentos bastante dinâmicos e houve momentos em que nós tínhamos em que eu tive alguns desafios e alguns momentos lúdicos, como por exemplo, quando eu vou para o primeiro castelo, que agora tenho que ver bem, quando eu tenho que ir para Cleave Manor. Existe um momento em que eu estou à espera do anfitrião, não é? Do dono da casa, não é? Da pessoa que governa. E existem várias pessoas no salão principal, algumas a conversar, a conviver. E eu tive a oportunidade aí de jogar um jogo muito interessante que é o Dragon's Hoard, que é um jogo de tabuleiro muito simples. E nós temos aqui estas regras, basicamente. As regras são apresentadas, na boa, é um jogo bastante simples. Eu pude jogar e foi bastante divertido, foi muito interessante. Uh, mas ao mesmo tempo, esta escolha, depois mais tarde eu apercebi-me que esta escolha fez-me perder uma pista importante. Mesmo assim, eu gosto de pensar que haveria uma alternativa para. Pronto, essa pista poderia ser importante, mas poderia não ser vital para poder para poder passar o jogo caso eu conseguisse, não é? Caso eu conseguisse. Mas, mas de facto, aliás, porque até é uma boa oportunidade para nós ganharmos ainda mais dinheiro com este jogo. Portanto, uma perda de tempo não foi de certeza, mas se calhar num próximo gameplay eu possa escolher outro caminho e possa ouvir realmente é um poema. É um poema que tem uma pista que nos pode ajudar mais para a frente. Mas, ou então, outra situação, e isto já foi em Havelock, quando nós visitamos um alquimista e nós temos que o ajudar aqui numa fórmula, e essa fórmula envolve matemática, portanto, ele tem aqui uma série de componentes, cada um deles representa os quatro elementos, e basicamente nós temos que fazer cálculos para determinar o peso de cada um deles. Isto para depois nós sabermos quais são estes valores aqui no fundo e basicamente depois o que nós temos que fazer é somar os dois valores que nós determinarmos e irmos para o parágrafo indicado no total. Também foi um bom desafio matemático que consegui fazer, mas ainda demorou ali um bocadinho de tempo porque eu tive que verificar, tive que fazer ali contas e tudo, e as contas tinham que bater certo com todos os valores já estabelecidos. Portanto, é divertido e só mostra o grande dinamismo que este autor consegue fazer para tornar a aventura o mais diversa possível e a experiência o mais variada possível e não ser a monotonia que muitas aventuras infelizmente são. Algumas aventuras fantásticas são um bocadinho monótonas porque é somente nós andarmos e não existem assim muitos desafios, não existem muitos quebra-cabeças, não existe muita variedade para nós fazermos as coisas e felizmente este livro apresenta bastante dessa variedade. Portanto, este foi a minha review de Knights of Doom. Não foi muito forte em termos de conteúdo, porque a minha aventura foi bastante curta, mas isso só cimenta a fama do Jonathan Green de ser um autor de livros-jogos bastante difíceis. Mas não é menos importante e é um dos meus autores favoritos e continua a ser. Eu adoro os livros dele, não só da Fighting Fantasy, mas também de outros livros-jogos que ele escreveu. E livros-jogos esse que eu irei apresentar ainda mais no futuro.
Será que vem mais algum livro do Jonathan Green para a semana? Não, eu vou dizer que não. Porque está na hora de diversificar aqui um bocadinho e eu posso dizer que para a semana vem. Eu vou colocar mais 2 livros como é que eu ia dizer? Vou colocar mais 2 livros para vocês votarem na próxima crítica na crítica da próxima semana. E eu tenho 2 novidades para vocês. É verdade. Eu estou a preparar uma crítica ou uma review, um vídeo um bocadinho mais elaborado. Neste momento ainda não estou propriamente a fazer a crítica, mas não estou a escrever nenhum guião ainda. Eu ainda estou a ler o livro-jogo que vou abordar. Mas vou tentar que na época natalícia, e se possível, no dia 24 ou 25 de dezembro, não vou aqui prometer nada, mas vou tentar fazê-lo. Fazer uma crítica de um livro-jogo de Natal. Não vou dizer qual é. Fiquem atentos ao WhatsApp. Ao WhatsApp. Meu Deus. Fiquem atentos ao Instagram, porque eu irei divulgar esse livro uns dias antes da saída do vídeo. Eu vou tentar fazer um vídeo um bocadinho mais elaborado, com algum script, com algumas com menos hesitações, que é o que estou a fazer, mas com algumas edições de vídeo e de imagem, portanto vou tentar fazer uma coisa um bocadinho mais elaborada em preparação para aquilo que eu quero fazer no próximo ano. Portanto, este seria o primeiro vídeo mais elaborado do canal. Mas mais perto da data eu irei mostrar qual é. É um livro-jogo com o tema do Natal. E não vou revelar aqui o autor, não vou revelar aqui quem ilustrou o livro, não vou revelar absolutamente nada. Uns dias antes do vídeo sair, eu irei partilhar no Instagram. Agora, em relação à segunda novidade, eu vou preparar uma série de vídeos baseado numa determinada coleção de livros-jogos de um determinado tema ou de um determinado autor. Neste caso seria um determinado tema. E eu vou fazer exatamente da mesma maneira como eu tenho feito estes vídeos. Eu vou colocar, e isso ainda será esta semana, depois da votação do vídeo da próxima semana, portanto, depois da votação que vai sair ainda hoje, eu vou colocar no próximo sábado o primeiro livro. Eu vou colocar na mesma 2 livros, mas eu vou colocar o primeiro livro de cada uma dessas séries. E alguns de vocês podem conhecer, para quem já conhece livros-jogos e sabe e tem algum conhecimento de outras séries que não as Aventuras Fantásticas, mas vocês poderão votar num ou noutro. E aquele que tiver mais votos será a série que eu irei abordar em vários vídeos no próximo ano. Vídeos também com o mesmo formato que o vídeo de Natal que eu vou lançar. Portanto, vocês vão escolher. Eu vou colocar o primeiro livro de cada série de livros-jogos. Vocês vão escolher naquilo que vocês querem que eu aborde. E a partir daí, eu vou abordar os livros dessa série. Pode acontecer, e atenção, porque isto não vai ser uma escolha equilibrada. Portanto, vamos imaginar que eu iria escolher uma série que tivesse 5 livros e outra série que tivesse outros 5. Isso não vai acontecer, porque eu não tenho nenhuma série de livros-jogos, ou melhor, eu não tenho 2 séries de livros-jogos com o mesmo número de livros. Portanto, é provável que eu escolha uma das séries de livros-jogos, não é? Uma das coleções, é bem provável que tenha mais livros do que outra. Se vocês conhecerem as 2 coleções, vocês saberão qual dos 2 é que tem mais livros. Se não, é vocês irem mesmo à confiança e votarem naquele que vocês acharem
por bem, através da capa, através do título, através do autor, se vocês conhecerem, através da série de livros, se vocês tiverem mais curiosidade em saber, se vocês já sabem bastante sobre uma e tiverem mais curiosidade em saber sobre outra, vocês podem votar na outra. Portanto, hum, vai ser nesse sentido. Portanto, quando a maioria votar, não é? Quando o livro escolhido, quando a série escolhida for votada, eu irei revelar aqui quantos livros é que eu vou divulgar, porque pode-se tratar de uma série de livros um bocadinho mais extensa. E aí eu irei fazer um apanhado dos livros que eu irei divulgar. Mas isso só mais lá para a frente. Só este sábado eu vou partilhar. Vou lançar a votação no Instagram. Vocês vão votar exatamente da mesma maneira como têm votado até aqui. Ainda hoje, quarta-feira, ao fim do dia, vocês vão ter no Instagram os próximos livros, jogos das Aventuras Fantásticas, da Fighting Fantasy, para eu fazer a crítica normal, absolutamente como eu tenho feito nas últimas semanas, da mesma maneira, mas depois no sábado vocês vão ter uma nova votação para a série que eu irei abordar no próximo ano. Não sei se será em janeiro ou se vai ser apenas em fevereiro. Eu vou tentar fazer com que seja já a partir de janeiro, mas eu depois vou dando notícias. Este formato eu vou continuar durante mais alguns tempos. Hum, Este formato que eu tenho feito com os livros da Fighting Fantasy, e isto também em preparação para os vídeos mais elaborados que eu vou estar a fazer. E depois, uns dias antes do Natal, eu irei divulgar qual será o livro-jogo que eu irei trazer para aqui na altura da consoada. E pronto, e basicamente é isto. Estas são as novidades mais próximas que vêm aí para o canal. Portanto, espero que tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem caixas de comentários para dar sugestões, opiniões, falarem aquilo que bem entenderem. Subscrevam o canal. Se vocês ainda não subscreveram, subscrevam o canal. Cliquem no sininho para continuar a receber notificações em relação a estes vídeos. Deem sugestões sobre como é que eu poderia dinamizar um bocadinho mais o canal. A vossa ajuda é bastante importante. Não quero ser só eu a comandar aqui as tropas na Game Book Guild. Isto é mesmo a escolha ser vossa. Portanto, eu quero também que a comunidade esteja ativa aqui e que sugira como é que eu posso fazer mais sobre isto. Que é para também eu ir ao encontro daquilo que vocês querem receber. Portanto, deem sugestões, não se inibam, falem. Um dia irá ser criada uma comunidade em que as pessoas poderão falar sobre isto, apresentar os seus livros-jogos, falar um bocadinho sobre como cresceram com estes livros, se for o caso, como é que, se estes livros mudaram a vossa vida, se vocês têm inspiração para também escrever os vossos próprios livros-jogos. Portanto, eu espero um dia poder criar isto e podermos também comunicar uns com os outros e fazer crescer ainda mais esta comunidade que fica um bocadinho morta aqui neste país. Lá fora está a crescer, aqui também precisa de crescer e precisa de ir buscar os entusiastas de antigamente e novos entusiastas que ainda não conhecem este género. Portanto, juntem-se à guilda e vamos fazer com que esta comunidade cresça ainda mais e vamos mostrar às editoras que a literatura interativa e os livros-jogo não estão mortos. E é esta a mensagem que eu deixo aqui. Portanto, espero mais uma vez que tenham gostado e eu espero contar com a vossa presença no próximo vídeo aqui na Game Book Guild. Até à próxima.